Bom, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma aulinha e como eu avisei no grupo semana passada, quando eu postei a segunda parte da aula 7, concluindo termodinâmica, a apostila 2 acabou. E a apostila 3, o ideal seria a gente começar ela só para o segundo semestre. Então, para não ficar meio vago esse período, eu vou fazer revisões, porque isso é o mais importante, na verdade. O estudo não é para ser linear, não é para você, vou pegar aqui física, tem, sei lá, 20 aulas. Vou estudar da aula 1 até a 20, quando eu terminar, eu reviso. Não. Estuda 3, 4 aulas, revisa. Estuda mais 3, revisa tudo de novo. Revisa mais 4, revisa tudo. Então você tem que ir revisando periodicamente. O estudo é para ser cíclico. Várias revisões. Que aí quando chega no final do ano, tá tudo fixo na cabeça e vocês não vão esquecer na hora da prova. E para ajudar vocês nessa revisão, eu vou começar a fazer aulas. Hoje a gente vai resolver algumas questões, só resolução de questões, não vai ter conteúdo explícito, exposto, né? Não vai ter exposição de conteúdo. E a gente vai só resolver questões. Tá certo? Só verificar aqui se está gravando direitinho. Tá gravando direitinho. Bom, então a gente vai revisar os assuntos da apostila 1, que são basicamente a introdução à termologia, que é escalas termométricas, e dilatação de sólidos, de líquidos e a dilatação anômala da água. Então esses serão os tópicos que eu vou revisar com vocês hoje. Bom, o primeiro assunto vai ser uma questão do ITA, não se assustem. Ai meu Deus, questão do ITA, não sei resolver. Questão simples de escala termométrica. Escala termométrica não tem como ficar muito complexo, entendeu? Não tem como. Qualquer questão que for sempre vai ser mais do mesmo. Conversão entre escalas conhecidas ou entre escalas desconhecidas, que eu expliquei na primeira aula. Bom, vamos lá. O verão de 1984 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima e a mínima temperatura foi de 60 graus. Então ele está afirmando para a gente que a diferença, ou seja, a variação, o delta, em graus Celsius, o delta C, foi de 60. Ele quer saber o valor dessa mesma variação na escala Fahrenheit, ou seja, ele quer saber qual é o valor dessa mesma variação, só que na escala Fahrenheit. Nada de mais. Existem as fórmulas padrões. Como isso é uma revisão, eu vou revisar algumas fórmulas. Existe a fórmula padrão, que é quando se quer transformar uma temperatura específica, então um valor de temperatura, que é a clássica C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Isso é quando eu quero transformar um valor de temperatura. Então, se eu quero saber quanto que 30 graus, o valor 30 graus equivale em Kelvin ou em Fahrenheit, eu uso essa fórmula. Porém, tem a fórmula da variação. Tá? A fórmula da variação é que a variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin sobre 5. Tá? Então a gente consegue resolver essa questão aqui de um jeito muito simples. Simplesmente 60 sobre 5
tem que ser igual a ΔF sobre 9. E 5 dividido por 60 a gente pode simplificar, porque 60 é 12 vezes 5. Então, basicamente, ΔF vai ser 9 vezes 12, que dá 90 mais 18, que é 108. Então, nossa resposta seria a letra D de dado. Bom, então essas são as fórmulas canônicas do assunto de termometria, certo? A fórmula dos valores específicos e a fórmula da variação. Exercício 2. Um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, ou seja, uma escala desconhecida, uma escala que não é nem Fahrenheit, nem Kelvin, nem Celsius, de tal forma que as temperaturas 10 graus de X e 80 graus de X correspondem a 0 Celsius e 100 Celsius, respectivamente. A temperatura X, que corresponde a 50 Celsius, é. Bom, então a gente vai ter uma escala X, que vai ser essa, sendo comparada com a escala padrão Celsius. E ele nos falou que 10x e 80x equivalem a 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. E aí ele quer saber o valor 50. Vai ter qual equivalente aqui? Eu vou fazer essa questão da forma tradicional, que é um pouco mais demorada, mas ela é a fórmula que sai de toda questão desse estilo, que tem uma escala desconhecida, dá para se sair, né, se resolver pela forma tradicional. Mas essa questão dá para resolver de uma forma muito simples. 50 é metade dessa escala. Então, essa escala que vai de 10 a 60, de 10 a 80, teria como metade 35. Só que como já começa no 10, 45. Então a resposta provavelmente vai ser 45. Mas esse método não é tão confiável porque não funciona sempre. Então é melhor resolver da forma tradicional. Mas dá para resolver assim. 50 é metade da escala, então a metade dessa escala seria 45. Mas vamos resolver da forma tradicional. A forma tradicional é basicamente o quê? Pega-se o valor que ele nos forneceu, 50, e subtrai do valor inicial 0 da escala. Pega o valor superior 100 e subtrai do mesmo valor inicial 0. Iguala e repete o processo aqui. Ou seja, pega o valor que a gente quer, subtrai do inicial, que eu vou chamar, com a escala x, eu vou chamar a incógnita do próprio x. X menos 10 sobre 80 menos 10, que eu vou colocar 70 logo. 50 menos 0 é 50, 100 menos 0 é 100. 50 dividido por 100, a gente pode simplificar como 1 sobre 2. Então, isso aqui tudo é a mesma coisa do que 1 sobre 2. E agora a gente simplesmente multiplica 70 vezes 1, 70, igual a 2 vezes x menos 10, que vai dar 2x, que é a propriedade distributiva. O 2 multiplica simultaneamente o x e o menos 10, ficando 2x menos 20. O menos 20 passa para o outro lado positivo. 70 mais 20, 90, igual a 2x.
O 2 passa dividindo, 90 dividido por 2, 45. Então, como vocês puderam ver, a resposta é realmente o 45, que poderia ser obtida daquela forma. 50 é o valor que está na metade da escala, exatamente no meio. Então, vai ser o valor de metade dessa escala, que seria 80 menos 100 dá 70. A metade de 70 seria 35. Então, seria 35 unidades acima do início. Só que como o início já é 10, seria 35 mais 40, mais 10, perdão, 45. Letra B. Mas, por exemplo, se ao invés de 50 fosse, sei lá, 73, não tem uma proporção muito bem definida entre para eu saber. Se fosse, por exemplo, sei lá, 31, 42, se fosse um valor estranho, entendeu? Então, essa forma mais rápida de pegar a metade funciona porque metade é uma coisa mais simples. Mas se fosse um valor estranho, tipo, se ele quisesse saber a equivalência de 67 graus Celsius na escala X, não ia ter como resolver dessa forma simples. Então, por isso que eu preferi fazer pela forma tradicional de que pega o valor que ele nos deu, subtrai do ponto de fusão. Pega o ponto de ebulição, subtrai do ponto de fusão. E repete para o outro lado. Pega o valor que a gente quer encontrar, subtrai do ponto de fusão. Pega o ponto de ebulição, subtrai do ponto de fusão. Igual a essa estrutura, você encontra a resposta. E esses são os dois tipos de questão que vocês vão encontrar, basicamente. Transformação de escala entre escalas conhecidas e transformação entre uma escala desconhecida e uma escala conhecida. Exercício 3. Uma escala termométrica E adota os valores de 10 graus de E para o ponto de gelo, ou seja, 0 graus Celsius, e 240 E para o ponto de vapor, ou seja, 100 graus Celsius. Qual a indicação que na escala E corresponde a 30 graus Celsius? É exatamente a mesma questão que a anterior. Só que ao invés de usar uma escala X, ele usou uma escala E. Isso não faz a menor diferença. Então aqui a gente vai ter 100 e aqui 0 na escala Celsius. Que ele falou que aqui seria 10 graus de E e aqui seria 240 graus de E. E ele quer saber a equivalência do 30 graus Celsius. Novamente, não tem segredo. Resolve da mesma forma. Pega o valor que ele nos forneceu da escala Celsius, 30, e subtrai do ponto de ebulição, do ponto de fusão, perdão. Pega o ponto de fusão, de ebulição, perdão novamente, e subtrai do ponto de fusão. Mesma coisa, a gente pega o valor E que a gente quer encontrar e subtrai do ponto de fusão da escala E, que é 10. E divide pelo ponto de ebulição, subtrai do ponto de fusão, que vai dar 230. Bom, esse zero não importa. A gente pode cortar esse zero com esse zero. E aqui fica basicamente 3 sobre 10. Então a gente vai ter o 10 multiplica o E e o menos 10, ficando 10E menos 100, porque 10 vezes 10 é 100, igual o 3 multiplica o 230. Vai ficar 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 2, 6. 690. O menos 100 passa positivo, mais 100. Então a gente vai ficar aqui 10 é igual a 700 e 90.
Perdão, peraí. Talvez eu tenha cometido algum erro na resolução. 30 menos 0 sobre 100 menos 0. Igual a menos 10 sobre 240 menos 10 dá 230. Aqui vai ficar 3 décimos. 10 vezes 10 10 vezes menos 10 menos 100. Igual 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Ah, perdão. Eu não vi, na hora de digitar aqui no slide, o menos ficou em um local totalmente errado. O menos tinha que estar aqui. Perdão. Então é menos 10 Perdão, eu vou limpar. Toda a tinta. É menos 10 Então eu vou só repetir o processo. 30 Celsius, que vai ficar sobre 100, certo? Vai ser igual. No caso, vai ser menos 10. Porque na hora de digitar eu digitei errado. Peço perdão. E aqui vai ficar 230 mesmo. Então, menos com menos vai ficar, na verdade, mais 10. O que, novamente, a gente corta esse 0 com esse 0 e multiplica. 100 vezes 10. 10 vezes 10 Só que aqui vai ficar mais 100. E não menos. Igual a 690. E aí vai passar menos, ficando que 10 é igual. E na verdade aqui não vai ficar 230, perdão também. Porque vai ser 240 menos 10. Então vai ficar 250. Tá? Então 250 vezes 3 dá 750 aqui. Que menos 100 vai dar 650. Logo é igual a 65. Então, desculpe-me pelo erro. Foi na hora que eu fui digitar a questão no slide, o menos ficou em outra linha e aí eu acabei não vendo. Mas enfim, não tem diferença de resolução entre o exercício 2 e o exercício 3. É exatamente a mesma forma. Bem simples. Bom, o exercício 4 a gente já entra em dilatação. Tá? O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia 200 graus. O coeficiente de dilatação linear, tem outro erro de digitação aqui, perdão, desse metal é esse menos 1 era para estar elevado e esse menos 5, menos 5, menos 4, menos 4, menos 3 também era para estar elevado. Tá? Bom, basicamente o que foi que ele falou? Ele falou que o meu volume, que o meu ΔV, ou seja, que a variação de volume é igual a 0,6%, tá? Não vamos confundir, 0,6% do volume inicial, do V0. E aqui morreu a questão. Lembra das dilatações, certo? Dilatação, a gente tem 3 tipos de dilatação. O ΔL, que é a dilatação linear. O ΔA, que é uma dilatação em área. E o ΔV, que é uma dilatação em volume. A fórmula das 3 segue o mesmo padrão. L0 vezes alfa vezes Δθ. Aqui vai ser as diferenças. Aqui é A0, o A inicial. Aqui vai ser beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o valor de alfa. E aqui vai ser o mesmo Δθ. Perdão, é extremamente ruim de escrever usando o mouse. Perdão, pessoal. Mas, enfim, é a única forma que eu tenho de tentar trazer para vocês. E o V0 vezes o gama vezes o Δθ.
o gama, que é 3 vezes o valor de alfa. Então aqui, como é a dilatação volumétrica, a gente vai usar essa última forma, em que ΔV é igual ao V0 vezes o gama vezes o delta θ. Só que o ΔV, ele falou para a gente que é 0,6% de V0. E aí a gente vai substituir 0,6%, não esqueçam do porcento, de V0 é igual ao V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura, que ele falou que foi de 200 graus. O V0 é facilmente cortado. E aí, basicamente, a gente tem que 0,6 sobre 100 é igual a 200 gama. Esse 200 passa dividindo, no caso multiplicando o 100. Então a gente vai ficar que o gama é igual a 0,6 vezes dividido, por 2,000. Entretanto, escrever dessa forma é um pouco ruim. Como que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso em 0,6 dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Certo? E aí esse 10 elevado a 4 pode passar para o lado de cima sem nenhuma perda de resultado, como 10 a menos 4. Então a gente teria aqui 0,6 dividido para 2 vezes 10 elevado a menos 4. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 0,3 Isso vai dar 0,3 vezes 10 elevado a menos 4. Que colocando em notação científica, quais são as regras da notação científica? O termo independente, o número que está aqui, tem que ser maior do que 1. Ou melhor, pode ser o próprio 1, mas não pode ser menor do que 1. E menor do que 10. Então ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, a gente tem que deslocar a vírgula para a direita, para deixar isso na forma de 3. E isso vai fazer com que o 10 fique elevado a menos 5. Tá? E se vocês prestarem atenção, a letra B diz isso. E isso é uma falta de atenção imensa, porque esse 3 elevado a menos 5 que a gente tem é o gama. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Mas o que ele pede é o volume de dilatação linear, que é 1/3 do gama. Ou seja, a resposta da questão não é essa, e sim 1 vezes 10 a menos 5. Então, isso é uma atençãozinha que tinha que ter. Letra A. Certo? Questãozinha para relembrar as fórmulas da dilatação. Lembrar que o alfa, que o beta é 2 vezes alfa, o gama é 3 vezes o alfa. E relembrar as fórmulas da dilatação térmica. Exercício 5. Um bloco de certo metal, deixa eu só verificar se ele está gravando direitinho, sim. Um bloco de certo metal tem seu volume dilatado de 200 cm3 para 206 cm3. Quando sua temperatura aumenta de 20 graus para 520, tá? Se um fio desse mesmo metal, tendo 10 cm de comprimento a 20 graus, for aquecido a temperatura de 520,
então o seu comprimento em centímetros passará a valer. Basicamente, o que foi que ele está dando aqui para a gente? Ele está dando uma situação volumétrica para que a gente encontre o valor de gama, para então encontrar o valor de alfa e usar na segunda situação linear. Como assim? Ele falou que a dilatação foi de 200 para 206, ou seja, o ΔV foi de 6 centímetros cúbicos. Isso no volume inicial, que era de 200, num gama, que é o que a gente quer descobrir, vezes a variação de temperatura, que foi de 500 graus. Então, basicamente, tu tem 6 igual 200 vezes 500, é o quê? 2 vezes 5, 10, e mais 4 zeros. 0, 0, 0, 0, vezes o gama. Então, o gama vai ser 6 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Que é a mesma coisa do que 6 vezes 10 a menos 5. Só que, novamente, esse é o gama. Agora, para resolver a segunda parte, que é o que ele quer, a gente precisa do alfa. Perdão, que vai ser 1/3, ou seja, vai ser 2 vezes 10 a menos 5. E aí a gente coloca na segunda situação. Ele quer saber o final, certo? O comprimento final do fio do mesmo material quando aquecido no mesmo intervalo. Então a gente vai ter o comprimento inicial do fio era de 10. O alfa a gente descobriu que é 2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é 500. Basicamente, esse zero e esses dois zeros podem ser cancelados com menos 5, ficando menos 2. E aí a gente vai ter que o ΔL é igual a 2 vezes 5, 10 vezes 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa do que 10 elevado a menos 1, ou 0,1. Ou seja, 0,1 é o tanto que vai aumentar. Logo, a resposta é letra A, 10,1, já que o comprimento inicial era 10. Também uma questãozinha simples. Vamos para a próxima. Um industrial propôs construir termômetros comuns de vidro para medir temperaturas ambientes entre 1 e 40 graus Celsius, substituindo o mercúrio por água destilada. Cristóvão, um físico, se opôs, justificando que as leituras no termômetro não seriam confiáveis. Por quê? A sacada dessa questão está no intervalo de temperatura que ele nos forneceu. Ele quer utilizar um termômetro no qual o líquido dentro desse termômetro seria água. Como é que o termômetro funciona? Tem um tubo, um termômetro normal, tem um tubo. E nesse tubo existem graduações, ou seja, riscos, que cada risco corresponde a uma temperatura. E dentro desse cubo tem mercúrio. Certo? E aí, conforme a temperatura, o nível de mercúrio sobe ou desce, indicando qual a temperatura. O que ele quis fazer nessa questão, o que esse industrial propôs, foi trocar o líquido de mercúrio para água, porque é mais barato, é mais fácil de ser encontrado. Enfim, entretanto, olha o intervalo que ele quer medir. Ele quer medir temperaturas entre 1 e 40. E existe uma coisa que vocês têm que lembrar, que é a dilatação anômala da água. Essa questão eu coloquei de propósito para relembrar esse assunto. A dilatação anômala da água. O que é a dilatação anômala da água? Basicamente, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água se comporta de forma inversa. Ou seja, quando a gente aquece uma coisa, ela deve expandir. E quando a gente resfria uma coisa, ela deve contrair.
Entretanto, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a água se comporta de forma inversa, ou seja, quando eu aqueço a água de 0 a 4 graus Celsius, ela se contrai mais ainda. E quando eu esfrio a água de 4 para 0 graus Celsius, ela se dilata. Então, ela se comporta de forma trocada. Ou seja, a resposta dessa questão seria a letra C. O coeficiente de dilatação da água entre 0 e 4 graus é negativo. O que é que ele está querendo dizer? Que de 0 até 4, ela dilata negativamente, ou seja, ela contrai. O que faria com que a medição ficasse errada, ficasse assim. No 0, ela estaria nessa... Imagina aqui um gráfico. No 0, ela estaria nessa altura. De 0 a 4, a altura ia diminuir e a partir de 4 ia aumentar. Então, não ia ficar uma coisa linear, que nem é com Mercúrio. Entendeu? Com Mercúrio é linear. Se eu aumentar a temperatura, o tubo sobe. O nível do líquido Mercúrio sobe. Mas a água se comporta de forma anômala entre 0 e 4 graus Celsius. Ou seja, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, o tubo o nível de água ia se comportar de uma forma anômala, de uma forma errada, o que ia causar perda de precisão, certo? Então, um físico se opôs justificando que as leituras do termômetro não seriam confiáveis porque o coeficiente de dilatação da água entre 0 e 4 graus Celsius é negativo, certo? E aqui a última questão que a gente vai fazer hoje sobre dilatação de líquidos. E essa é talvez a questão mais difícil desse slide. É uma questão muito interessante. Tá, ela só é um pouco complicada, mas ela é muito interessante. Vamos lá. Um recipiente cujo volume é de 1000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius contém 980 centímetros cúbicos de um líquido à mesma temperatura. Ou seja, a gente vai ter um recipiente cujo volume do recipiente é 1000 e dentro desse recipiente vai ter um líquido qualquer que vai ocupar até aqui 980 centímetros cúbicos. Esse é o volume do líquido. Tudo isso a 0 graus Celsius. O conjunto é aquecido e a partir de uma certa temperatura, o líquido começa a transbordar. Sabendo que o coeficiente de dilatação cúbica do recipiente vale 2 vezes 10 elevado a menos 5 e o do líquido vale 1 vezes 10 elevado a menos 3, pode-se afirmar que a temperatura no início do transbordamento do líquido é aproximadamente. O que é que ele está querendo dizer? O conjunto recipiente líquido vai ser aquecido. Isso vai causar o quê? Uma dilatação, tanto do recipiente como do líquido. Só que os líquidos, de maneira geral, dilatam muito mais do que os sólidos. Ou seja, o líquido vai dilatar mais do que o recipiente, fazendo com que ele transborde, com que o líquido vaze, certo? E ele está querendo saber para a gente em qual temperatura que isso vai ocorrer, em qual temperatura que vai começar a transbordar. Qual é a interpretação que vocês têm que ter? Qual é a sacada que vocês têm que ter nessa questão? Para que o transbordamento ocorra, o volume do líquido tem que ser igual ao volume do recipiente. Ou seja, o volume do recipiente vai crescer um pouco e o volume do líquido vai crescer também, mais do que o do recipiente. Vai chegar um momento em que esses volumes vão ser iguais e o líquido vai estar ocupando todo o volume do recipiente. Nesse momento, o líquido vai começar a transbordar. E é isso que ele quer saber. Qual é a temperatura nesse momento? Ou seja, nesse momento, o volume final, até esse momento, do meu líquido é igual ao volume final do meu sólido. E é essa a sacada que vocês têm que ter para resolver.
o volume final do líquido é igual ao volume final do sólido. Como que a gente resolve isso? ΔV é igual ao V0 vezes... Perdão, ignorem isso. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes delta θ. Nessa equação não tem volume final, ou pelo menos aparentemente. Mas o que é o ΔV? ΔV é justamente volume final menos inicial, ou seja, o volume final menos o volume inicial, no caso V0, perdão, é igual ao V0 vezes gama vezes delta θ. Nisso, a gente pode passar o V0 para o outro lado, já que a gente está precisando justamente de uma expressão que nos dê o volume final. V0 passou positivo, mais V0 vezes gama vezes delta θ. Nisso a gente pode colocar o V0 em evidência, porque ele aparece tanto nesse membro como nesse. Ou seja, o V final pode ser expresso pela expressão V0 em evidência. V0 dividido por V0 é 1, mais V0 dividido por V0 é 1, sobra só o gama vezes delta θ. Essa expressão é a expressão que a gente vai utilizar para resolver a questão. VF igual a V0 vezes 1 mais gama delta θ. Tudo que a gente tem que fazer agora é colocar na fórmula. Já que eles são iguais, eu posso dizer que o volume inicial do líquido que ele deu, que é 980, vezes 1 mais o gama do líquido, que é 1 vezes 10 a menos 3, ou só 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, que é o que ele quer saber. Só que a temperatura inicial é 0 graus Celsius, ou seja, a variação seria a temperatura final menos 0. Ia ficar só a própria temperatura final. Então eu já posso escrever aqui o próprio TF. Ou só T, eu só vou chamar de T. Isso aqui é um menos 3, tá? Novamente, eu peço muita compreensão, não é fácil escrever no mouse. Igual ao volume inicial, é a mesma fórmula. O volume inicial do recipiente, que é 1000, vezes 1 mais o coeficiente do recipiente, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura. Tudo que a gente vai fazer agora é trabalhar, né, nessa equação. Bom, 980 vezes 1 vai ser o próprio 980, mais 980 vezes 10 a menos 3 vezes t. Ou seja, mais 980 10 a menos 3 t vezes 10 a menos 3t. É igual, mesma coisa, 1000 vezes 1, 1000, mais 1000 vezes 2, 2000, vezes 10 a menos 5 t. Para eu não apagar toda a tinta, eu vou tentar dar uma apagada
Isso daqui que a gente não vai mais utilizar. Essa borrachinha aqui é bem ruim, hein? Mas tudo bem. Acho que esse espaço aqui já dá. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar a incógnita t em um lado e os valores absolutos do outro. Ou seja, eu vou passar esse 2000 vezes 10 a menos 5t para a esquerda e eu vou passar esse 980 para a direita. Nisso, a gente vai ficar aqui do lado direito, como vai ser 1000 menos 980, vai ter um simples 20. Do lado esquerdo, a gente vai ter, vou fazer aqui em cima, 980 vezes 10 a menos 3 menos 2000 vezes 10 a menos 5. Para que eu possa realizar essa subtração, a base 10 tem que estar elevada ao mesmo valor. Ou seja, eu vou deslocar a vírgula em duas casas, transformando isso em 20 vezes 10 a menos 3, para que eu possa subtrair o 980 pelo 20, ficando com 960 vezes 10 a menos 3t. Então aqui a gente tem 960 vezes 10 a menos 3t. Basicamente agora é encontrar o valor de t, como passa tudo dividindo. Vou fazer aqui do lado esquerdo também para ficar com mais espaço. O t vai ser igual a 20 dividido por 960 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 está embaixo. Se eu passar ele para cima, ele fica positivo, ou seja, ele fica 10 na terceira, que é 1000. Então a gente vai ter t igual a 20 vezes 1000 dividido por 960. Nisso a gente pode cortar esse zero com esse zero, porque enfim eles estão multiplicando. E a gente pode sempre simplificar. 2 com 96 dá 48. Nesse momento a gente tem 1000 sobre 48. E a gente pode continuar simplificando. O 1000 vira 500. O 48 vira 24. Se a gente simplificar de novo, o 500 vira 250. E o 24 vira 12. Se a gente simplificar de novo, o 250 vira 125. E o 12 vira 6. Nesse momento não tem mais como simplificar, a gente vai resolver de forma padrão. 125 dividido para 6. Vai dar 2, que vai ser 12, sobrou 0. Esse 5 não pode descer simplesmente. Tem que colocar um 0 aqui para que o 5 possa descer. 0,5, vírgula 50. Certo? Entenderam o que eu fiz, né? Para esse 5 descer, a gente tem que adicionar. Entenderam o que eu fiz? O 5 desce. Só que não dá para eu dividir o 5 pelo 6. Então a gente tem que adicionar 0, para virar 50 e a gente poder dividir. Isso vai dar 8. Porque 6 vezes 8 é 48. Então o valor seria de 20,8 graus Celsius. Nesse valor de 20,8 graus Celsius, o líquido tem o mesmo volume que o recipiente, que no caso vai ser aproximadamente 21. Letra C. Bom, obrigado. Essa foi a aula de hoje. Não teve exposição de conteúdo, tá? Não vai ter mais conteúdo novo pelas próximas semanas. Então, eu vou ficar tentando trazer questões interessantes de revisão dos assuntos. Hoje a gente revisou a apostila 1. Revisamos escalas termométricas e as questões mais trabalhadas nesse tipo de escala, nesse tipo de assunto. Revisamos dilatação dos sólidos, revisamos dilatação dos líquidos
e revisamos a dilatação anômala da água. Então, essa foi a aula de hoje. E revisem o assunto, façam mais questões sobre esse assunto e bons estudos.